Voltamos, voltamos. Estão me ouvindo? Sim, professor. Isso, Lucas, obrigada. Aqui eu tô literalmente, ó, com a mãozinha aqui no ouvido para saber se estão me Estamos ouvindo? ouvindo. Literalmente. Isso foi. Acabei de entrar aqui. Isso, valeu, Lucas, obrigada, viu? O pessoal Nada. tá voltando. É justamente isso. Eu vou colocar para vocês uma situação literal que acontece comigo aqui, né? E que é bem simbólico, né? A gente vai falar agora do próximo órgão do sentido, que é a audição, né? A parte dos ouvidos. Olhem só, eu sempre falo com vocês, né? Para vocês realmente participarem, perguntarem. Porque Ô, é professor, muito estranho, vocês não têm noção. Oi, diga quem é que tá falando. ô Pedro, você Ei, consegue me Pedro. escutar direitinho aí? É porque meu microfone estava meio estragado, que eu estava falando, tava... Não, agora deu para ouvir direitinho, Pedro. Ah, sim, não, então Viu? beleza. Então, obrigado. Era só para Direitinho. esperar uma resposta sua. Valeu, então. Exatamente, exatamente. Olha só, pegar a pergunta do Pedro é aquilo que eu ia falar. Dá uma insegurança danada, a gente de repente, né, tá querendo falar, tá querendo se comunicar, e eventualmente o outro lado, quietinho, caladinho, dá a sensação de que eu estou falando, que o receptor não está me ouvindo, né? É fundamental para a gente. É igual, repare, igual o Pedro ali, deu uma insegurança. Será que na hora que eu estou falando, estão, né, conseguindo me ouvir? Aqui eu viro e mexe. Eu pergunto a vocês porque é isso mesmo, né? Na hora que a gente está aqui, em função, né? Aí cada um no seu canto nesse sentido, a gente não sabe, a gente não tá, não consegue necessariamente acompanhar. Então aí você fica com aquela insegurança para, será que aquilo que eu estou falando, ela está chegando, né? As pessoas estão me ouvindo? E a gente fica com receio até mesmo, que às vezes um pequeno detalhe, um fone, alguma coisa assim, né? Possa às vezes atrapalhar e prejudicar a nosso meio de comunicação. Por que eu estou falando disso? Para apresentar a audição, né? Porque é uma outra maneira, né, pelo qual nós possamos interagir com o meio. Né? Então é muito importante. Nós vimos sobre a visão, características, né? Agora iremos abordar a audição, a observação dos sons, né? São as vibrações sonoras. Então, nós vamos verificar aqui agora um pouquinho, né, a respeito da audição, algumas características importantes e básicas aqui para a gente ter desse entendimento, né? Bem, sempre chamando a atenção de vocês, algo que a gente semana passada comentou, né? Na hora que a gente falou de uma maneira geral sobre os órgãos dos sentidos, é muito importante, né, que a gente perceba o seguinte: olha, nós temos morfologicamente, fisiologicamente, os órgãos dos sentidos para poder eles em conjunto, né, funcionar e nos adequar aí à nossa interação com o meio. Nós sabemos que nós possamos ver até prejuízos e às vezes até mesmo a ausência de algum desses órgãos dos sentidos, né? E que aí as pessoas têm oportunidade, muitas das vezes, a partir do momento que ela não tenha, ou não tenha visão, ou não tenha audição, né? Que ela possa substituir. Acaba que ela tenha, de uma maneira às vezes mais aguçada, os outros órgãos dos sentidos, no sentido para que ela venha ter um complemento, né? E logicamente ali para ela poder interagir ao máximo com o meio. Então, quantas vezes a gente não tem um conhecido que tem alguma dificuldade de visão, de audição, né? E que ele ainda consegue se sobressair absolutamente super bem. Por quê? Ele se esforça, ele acaba tendo a capacidade, nosso organismo tem a capacidade da adaptação, e ele às vezes tem outros órgãos dos sentidos extremamente
exacerbados, né, que venham colaborar em muito, de uma maneira bastante significativa e complementar para ele interagir bem com o meio, né? Então, a gente também é muito importante isso, porque eventualmente a ausência, a gente consegue, né, a pessoa consegue interagir sim, né? É fundamental que a gente destaque isso dentro desse contexto. Mas bem, então vamos falar sobre a audição, né? O ouvir, né? A capacidade de ouvir o que expressam, ouvir uma música, né? Ouvir sinais que eventualmente possam ser completamente de alerta para nós, né? Quando a gente está, às vezes, ali, e hoje em dia nem se fale, né? As pessoas andam com o celular na mão, mandando mensagem, é o WhatsApp que está chegando, e a pessoa está tão distraída que às vezes uma buzinada é necessária para chamar a atenção dela, que ela está às vezes numa situação de perigo, né? Que às vezes está tão distraída, enfim. Então você acaba que do ponto de vista sonoro, você consegue chamar a atenção da pessoa para ela se ater numa situação que às vezes ela está em perigo, né? Então, só para a gente ter essa noção, o tanto que a audição ela é complementar e ela é importante, né, no nosso dia a dia. Vou apresentar a vocês a característica anatômica, né, do nosso ouvido, já que a audição ela é possível tendo aí como estrutura anatômica o nosso ouvido, tá bom? Vou apresentar aqui a vocês a estrutura do ouvido, as características importantes, né, que nos permite ouvir e ter aí, obviamente, essa complementariedade dos órgãos dos sentidos, tá bom? Como eu falei com você, gente, fiquem à vontade para perguntar, para participar. Eu literalmente sou todo ouvidos, né? E realmente é muito bom quando eu percebo quando vocês participam. Isso faz com que aqui eu do outro lado fique muito mais feliz, tá bom? Então podem participar, podem perguntar. Olhem só. Logicamente, né, a gente tem ali na audição o nosso ouvido, a nossa estrutura, o nosso pavilhão auditivo, né? Destacando a vocês, o pavilhão auditivo ele tem essa estrutura anatômica, né? Que vem a colaborar para a passagem das ondas sonoras, que é o que, na verdade, nós temos a capacidade, né, de percepção. Eu já comentei com vocês, a estrutura do pavilhão auditivo ele é constituído por um tecido cartilaginoso. Isso dá essa consistência pela qual nós temos o nosso pavilhão auditivo, né? E ele corresponde ao que a gente denomina de o ouvido externo, tá? Essa estrutura aqui abaixo, que é onde nós colocamos o brinco, né? Essa estrutura membranosa é constituída de tecido conjuntivo. A gente já comentou disso, né, na outra disciplina, que é uma região, inclusive, que é aqui de boa regeneração, e a parte cartilaginosa, a gente tem que ter cuidado, que a regeneração dela é muito difícil, né? Então, inclusive, chamar atenção para aqueles que colocam piercing, né? Então, são estruturas, são características importantes se lembrar quando se fala do pavilhão auditivo. Bem, o fato é que nós temos essa estrutura externa que capta as vibrações sonoras, mas nós temos uma via de condução, né? Então é isso que nós temos aqui, inclusive na própria imagem, a representatividade disso, né? As ondas sonoras vão penetrar na região que nós denominamos de ouvido externo. E essa áreazinha aqui, ó, é o ambiente que a gente denomina do meato acústico externo, tá? É uma região da qual ela vem protegida, nós temos a presença de pelos aqui, né? Esses pelos, eles têm a função filtradora, eles têm a função de proteção. Aqui é um ambiente em que nós temos sim uma estrutura serosa, que é denominada de cerúmen, também é protetor, no sentido de que ela está aqui, acaba que algumas sujidades, elas se somam a essa cera, né, esse cerúmen, e é importante destacar que nós não devemos introduzir absolutamente nada no nosso meato acústico, a fim de, inclusive, conferir limpeza, tá bom? Mais adiante eu vou trabalhar isso com vocês. Esse cerúmen, ele sai naturalmente, tá bom? Então, não devemos de forma alguma introduzir nenhuma haste, nada, né,
que venha penetrar nessa região. É um risco real que a gente corre de promover danos à estrutura timpânica, tá certo? Bem, mas depois a gente ainda comenta mais sobre isso. O fato é que a onda sonora ela passa por esse ambiente e agora ela vai chegar numa estrutura membranosa, que é a membrana timpânica, tá? Só para vocês terem uma ideia da noção da delicadeza da membrana timpânica, eles associam a essa estrutura à fragilidade de uma folha de papel. Tá? Então, é uma estrutura fina, delicada, membranosa, e que ela é importante porque ela vai funcionar como uma estrutura acústica, de fato, né? Na hora que passa a onda sonora por essa membrana delicada, ela vai vibrar. Sabe, todos nós já vimos, sabe quando a gente coloca o som no talo e a gente percebe ali que as caixas, né? As caixas de som, elas começam a vibrar, né? É isso que acontece aqui no nosso ouvido, tá? Essa estrutura membranosa, que é a membrana timpânica, ela começa a vibrar. E como ela possui ligação direta aqui nesse ambientezinho aqui, agora nós teremos o que a gente denomina de ouvido médio. Ouvido médio é uma caixinha, tá? Uma estrutura que eles correspondem a uma caixinha, onde nós temos os 3 menores ossículos do corpo humano: martelo, bigorna e estribo, tá? Então, como essa estrutura membranosa timpânica, ela vibra, no que ela vibra, essa vibração, ela se projeta para esses ossículos, que são finos, delicados, né? E por isso eles correspondem a essa vibração. E eles também vão vibrar. Depois tem um videozinho que eu achei interessante que eu vou colocar, que mostra justamente isso, tá, gente? Mas bem, o fato é que aí eles também vão vibrar. São estruturas, né, finas e delicadas, como eu falei, e eles têm conexão com uma outra estrutura, agora correspondente ao que a gente denomina de ouvido interno, que é uma estrutura que é denominada de cóclea, tá? Bem, essa estrutura de cóclea, reparem vocês, ela nos lembra a uma concha de caracol. Reparem só para vocês perceberem, né? Ela parece uma conchinha de caracol. E é interessante porque aqui dentro da cóclea, gente, é onde nós observamos as células ciliadas, que vão, inclusive, vibrar. E aqui dentro também tem um líquido que a gente denomina de endolinfa. E que quando, né, existe toda essa propagação de vibração, isso vai se propagar aqui internamente também. Então, quando entram essas ondas sonoras, tudo isso é propagado e vai promover também vibração nesse ambiente interno, tá? E daqui, essas vibrações serão traduzidas em impulsos elétricos e, consequentemente, vão dar origem, vão se propagar a partir do nervo, tá? Chama a atenção aqui de vocês, correspondendo ainda a esse conjunto de estruturas que correspondem ao ouvido interno, nós temos os canais semicirculares, tá? Que são essas estruturazinhas aqui também, ó, que também tem o ambiente onde se passa literalmente, né, a estrutura de endolinfa também, aquele material que eu comentei com vocês, tá? Então, nós temos aqui a presença, né, desse material que vai vibrar aqui internamente e vai se propagar, tá bom? Ainda só correspondendo à estrutura anatômica, então, olhem só, eu já falei, mas agora de uma maneira pormenor. O pavilhão auditivo, juntamente com o meato acústico externo, corresponde ao que a gente chama de ouvido externo. A membrana timpânica é o divisor entre esse ambiente ouvido externo e o início do ouvido médio. No ouvido médio, eu tenho os ossículos, martelo, bigorna e estribo. E é importante também destacar que, se vocês perceberem, esse ambiente de ouvido médio, ele tem uma comunicação, ele vai ter uma comunicação com a região faringiana, com a faringe,
região da nossa garganta, tá? E essa comunicação se faz através dessa tuba que nós denominamos de tuba auditiva, tá? Inclusive, vocês vão ver, existe uma pressão, né, das ondas sonoras que vão se fazer na membrana timpânica. Existe também uma vibração desse ambiente da tuba auditiva, que vai ser contrária, né? E nós teremos aqui, então, a comunicação do ouvido médio com a região faringiana. Inclusive, o que ajuda a justificar, vocês vão ver adiante que eu coloco, por exemplo, quando a gente, às vezes, tem uma criança que tem inflamação na garganta, uma faringite, né? Possa ser que esse processo inflamatório se estenda e a criança venha a ter otite. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, já acompanharam, né? Em crianças, então, é mais comum ainda. Por quê? Seria uma extensão do processo inflamatório agora no ouvido, do ouvido médio, tá? O que favorece, às vezes, esse processo inflamatório é justamente esse elo de comunicação, né? Então, às vezes, aquela estrutura bacteriana que está lá se desenvolvendo possa também vir e colonizar essa região, tá bom? E ainda, como eu falei com vocês, compreendendo o ouvido interno, nós temos a estrutura da cóclea e os canais semicirculares, tá? Então, aqui a gente corresponde à característica anatômica, tá? E como eu falei com vocês, olhem a vibração, né, da propagação das ondas sonoras. São elas que vão penetrar no nosso meato acústico externo e vão se propagar a partir da estrutura da membrana timpânica, né? E aqui é como se fosse mesmo um efeito dominó. Essa onda sonora, ela penetra, propaga a membrana timpânica, essa propagação, ela vai se estendendo pelos ossículos, né? E assim adiante, tá? E perfaz o que a gente denomina do caminho do som, que aqui, só para vocês no contexto de representatividade, né, a propagação dessas ondas sonoras que eu falei com vocês, e que no final vai incidir justamente naquela região da cóclea que eu mencionei em relação a essas propagações, né, a essas células ciliadas que se encontram aqui, tá bom? Então, isso daí é fundamental, isso faz sempre com que haja, né, uma pressão dentro desses ambientes, e isso é propagado também a esse local. Olhem só aqui, da qual eu, inclusive, deixo, né, escrito aqui para vocês, aquela comunicação da região do ouvido médio com a região faringiana, que se faz através da tuba auditiva, né? É importante destacar isso porque ele realmente ajuda a justificar aquela ocorrência de otite média, tá? Que, como eu comentei com você, a situação de otite é muito comum, principalmente em crianças, quando eles se estendem em relação a processos inflamatórios, tá bom? Aqui, só para vocês entenderem, seria uma situação de um indivíduo saudável, onde eu tenho meato acústico externo, membrana timpânica, o ouvido médio com os ossículos e tudo bem, né? Tudo dentro dos conformes, ou seja, tudo de uma maneira adequada. Inclusive, como eu falei com vocês, com todo esse nível de pressão, né? Pressão que se faz na membrana timpânica e pressão contrária aqui, que se faz internamente. Uma vez que essa pressão vem justamente a partir do momento que essa tuba auditiva está aberta, então existe uma pressão também contrária aqui. Então, eu tenho uma situação equilibrada. A partir do momento que o indivíduo apresenta um processo inflamatório, né, começa a haver uma pressão na membrana timpânica. Então, essa pressão, ela acaba sendo desequilibrada. Como assim? Porque eu acabo tendo uma pressão desse meato acústico externo, que se incide para dentro. Esse ambiente, ele acaba tendo a tuba auditiva fechada em função desse acúmulo de líquido, né? Esse fluido, que é característico do processo inflamatório, né? Excesso de muco. Então, isso faz com que haja uma pressão comprimindo, de fato, a membrana timpânica para o meio externo. E com isso, o que nós observamos? Aquela sensação de desconforto, aquela dor, aquela pressão no ouvido, né?
que é clássico e que incomoda muito, é muito comum ali as queixas clínicas em função dessa grande pressão, né, que acaba sendo desequilibrada, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, opa, perdão. Existe, né, a presença desse muco, esse ambiente ele fica tampado, justamente por a presença do excesso de muco e com a presença, inclusive, de micro-organismos, bactérias, né? Então, é muito importante a gente ter, né, um processo, na hora, qualquer processo inflamatório, que ele possa ser bem tratado, né? Ali, se for bacteriano, tomar-se antibióticos necessários, enfim. É importante porque isso possa se estender, né? A partir do momento que existe, né, uma comunicação, como eu falei com vocês, da região da garganta em relação ao nosso ouvido, tá bom? Então, isso é importante a gente ter esse cuidado. Chamo a atenção de vocês, porque nesse ambiente de membrana, né, que recobre o canal aditivo externo, é uma estrutura membranosa produtora desse cerúmen. Esse cerúmen, eu falei anteriormente, né, ou cera, as pessoas falam muito, né, produzindo cera, enfim, a gente fala, ela tem uma pegada de proteção, porque, como eu falei com vocês, acaba que alguma sujidade fica aderida a esse cerúmen, né? Mas também tem uma outra característica. Esse cerúmen também ajuda a aquecer o ar que vai entrar, né? E aí a gente acaba tendo um ar aquecido condizente com a nossa temperatura corporal interna, tá bom? Uma coisa que eu comentei com vocês é que não se deve, né, fazer nenhuma projeção de nenhuma haste nesse canal aditivo externo, né, meato acústico externo. E que comentei também que esse cerúmen, ele naturalmente ele sai. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu uso, professora, mas é porque para poder fazer a limpeza, né, a higiene, lógico, a higiene sempre é muito bem-vinda. Mas, na verdade, esse cerúmen, ele vai se ressecando, ele faz pequenos fragmentos que naturalmente saem. Agora, se realmente precisar de uma higiene maior, cuidado, é bem-vindo, mas não possa ter essa introdução de haste nesse ambiente. A gente pode umedecer, né, um tecido, fazer uma higiene superficial, mais superficial externa, a ponto, logicamente, de manter um ambiente limpo, né, que ninguém possa necessariamente perceber que existe qualquer tipo de sujidade, né? Porque realmente é desconfortável isso, mas que eu não venha agredir nem introduzir nada mais internamente. Principalmente com cuidado da estrutura da membrana timpânica, que uma vez rompida, eu tenho prejuízo à minha audição, tá? Olhem aqui, eu estou mostrando justamente para vocês isso, a presença do cerúmen, né? Que é característica, que está presente, tá? E que eu falei que ele naturalmente vai ressecando, vai caindo, né? E por isso que a gente não precisa. Logicamente, às vezes os idosos começam a ter uma superprodução desse cerúmen. Mas aí é importante que o otorrinolaringologista que ele possa avaliar e aí, se necessário for, né? Porque tem gente que às vezes até tem queixa que possa comprometer também de alguma forma a audição, enfim, que seja avaliado e se necessário for, esse especialista, aí sim ele tem a capacidade e toda a técnica necessária para poder fazer a higienização do local, tá bom? E a retirada, né, de excessos. Então, é uma situação do qual é importante que seja acompanhada, que seja realizada por profissional competente para isso, tá bom? Bem, é muito comum a gente, em sala de aula, vocês falarem, professora, que vai, dá uma coceirinha, né? Gente, mas não se pode, não se deve, tá? Porque realmente a gente corre o risco de uma agressão permanente à estrutura timpânica, tá bom?
Eu comentei com vocês, chamei a atenção que a estrutura da cóclea, né? A gente tem a presença aqui de um líquido, né? Que eu até falei, uma endolinfa. E que esse líquido ele é importante porque ele também vai vibrar aqui internamente, né? Eu gosto dessa imagem que a partir do momento que o autor coloca para a gente aqui em azul, demonstrando essa endolinfa, acho que para o aluno fica mais fácil essa percepção, né? Também é importante chamar a atenção de vocês que essa região é uma região conhecida como labirinto, né? Vocês já ouviram falar em labirintite, né? Processos infecciosos no labirinto, que é justamente essa região. É importante também destacar que o nosso ouvido, ele também ele ajuda a gente a complementar em relação à nossa percepção, ao nosso equilíbrio, né? Ele é importante disso, tanto é que quem tem labirintite normalmente tem dificuldade, noção de equilíbrio, andar sem em linha reta, né? Em função justamente por esse ambiente. Por quê? Né? Porque desse equilíbrio. Percebam vocês, imaginem, você quer um local onde esse líquido ele vibra, né? Ele movimenta, então ele acaba me dando uma percepção de ambiente, né? Que é importante. Vocês vão ver que quando a gente fala de equilíbrio, lá no sistema nervoso, nós temos associação também à presença do cerebelo, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma coisa, ela não contradiz a outra. O fato é que eu chamei a atenção de vocês semana passada, quando nós iniciamos os órgãos dos sentidos, é que os órgãos dos sentidos, eles nos ajudam e eles colaboram e eles fazem essa ponte do meio externo ao nosso sistema nervoso central. Então, tudo isso que a gente fala aqui, e de fato, né, essa região de labirinto, ele colabora conosco no sentido de equilíbrio, mas ele vem de encontro a um conjunto maior no nosso organismo que nos permite, né, a capacidade de equilíbrio, posição, ter uma noção espacial, tá bom? Bem, e tudo isso, observem vocês, associado aqui à inervação, que é fundamental, né? Afinal de contas, se a gente chamar a atenção, o que nós temos? Justamente toda essa conotação para que todas essas informações possam ser levadas ao meu sistema nervoso através da inervação, tá? Como eu aqui só representando, que a gente chamou a atenção do caso da labirintite, né? Que é esse processo inflamatório na região do labirinto, que corresponde ao ouvido interno já, né? Então, percebam vocês que aqui isso possa causar vários desconfortos ao indivíduo, realmente crises, né? Às vezes quem vocês conhecem, as pessoas têm crise de labirintite, né? E aí eles tendem a ter várias sensações de desconforto, desequilíbrio, né? Que inclusive isso possa incidir sobre outras situações, inclusive de náuseas, tá? Meu pai tem demais isso. Sério, Pedro? Nossa, isso é terrível, né? Porque isso incomoda a pessoa a ponto de dela realmente, às vezes, ter dificuldade de realizar suas tarefas diárias, né? Sim, Então, aqui até... eu estava aqui outro dia e você tocou no assunto e achei interessante. Lembrei dos cristais aí e me perguntou assim, Pedro, você não sabe nenhum exercício assim da fisioterapia para aliviar um pouquinho aí da labirintite? Eu falei, pai, estou no primeiro período, calma aí. Aí eu fui pesquisar junto com ele, achamos um exercício e fiz com ele, foi muito legal. Tá aliviando bastante a labirintite dele. Uai, que legal, que bom, Pedro. É exatamente isso, né? Ó, eu realmente não sei exercícios da fisioterapia, né? Eu sei que é a situação da labirintite, mas para você ver como que é importante, né? Como que é aquilo que a gente já chamou a atenção de vocês anteriormente. Como que essas questões básicas
até em função do que você falou, você percebe que todas essas situações que nós estamos trabalhando aqui nas nossas disciplinas, por mais básicas que sejam, né? Mas vão ser trabalhadas com você de uma maneira específica dentro da fisioterapia, né? Então, aqui, inclusive, aproveitando em termos da imagem, né? Que é justamente porque aqui internamente nós temos a presença de cristais. Reparem que naquele ambiente, né, da cóclea e todo esse ambiente dos canais semicirculares, nós temos a presença de estruturas que são denominadas de cristais. E esses cristais, eles se deslocam aqui internamente. Então, é isso, inclusive, que nos ajuda, em conjunto, né, nos dar a capacidade de leitura de percepção do ambiente. Agora, a partir do momento que tem qualquer processo inflamatório infeccioso nessa região de labirinto, esses cristais, eles acabam sendo deslocados e agindo, indo para regiões erradas. E acaba que com isso, essa sinalização que se faz através desses movimentos aqui dentro desse ambiente e que é levado ao nosso sistema nervoso central, acaba que eles mandam sinais errados, né? Uma vez que, logicamente, esses cristais, eles são deslocados e são levados para esse ambiente semicircular e ele acaba sendo propagado. Então, por isso aquela sensação de tontura, né? E mesmo porque, se a gente chamar a atenção, a partir do momento que existe um deslocamento aqui da endolinfa propriamente dita, e aí no caso também desses cristais, né? E esse movimento ele se propaga. Então é por isso que dá aquela sensação de tontura constante nesses indivíduos, tá? Então acaba que a informação que é levada ao nosso sistema nervoso central, mais precisamente na região do cérebro, ele acaba com uma informação errônea, distorcida, em relação ao que na verdade era para ser lido, né? Então, com isso, a pessoa começa a ter aquela sensação de desconforto, de confusão, de falta de equilíbrio, né? E acaba também podendo promover outras alterações corporais, tá? Então, é importante a gente destacar, reparem, que nessa imagem até eu gosto muito dela, porque a gente consegue observar em maiores detalhes aqui esse ambiente interno, coisas que eventualmente nas outras imagens, né? É muita informação para uma imagem relativamente pequena. Então, isso é importante para a gente ter essa percepção, tá bom? Opa, eu fui para trás. Aqui chamei a atenção de vocês algumas causas de labirintite, né? Eventualmente o indivíduo possa vir a ter esse prejuízo a partir de uma situação gripal, alterar características alérgicas, a característica de pressão alta, tá? Porque isso tudo possa incidir, prejudicar, interferir, né, no organismo a ponto de poder promover. Então, por exemplo, quem é indivíduos que tendem, né, já são indivíduos hipertensos, acabam que em conjunto eles possam vir a desenvolver a médio e longo prazo situação de labirintite, tá? Quem fuma, quem bebe, né, em excesso, alguns medicamentos também possam interferir, e além de algumas alterações no sistema nervoso central, tá bom? É uma coisa que eu acho muito importante destacar com vocês, porque reparem, quando a gente fala de prejuízos, é muito tendencioso a gente falar que as coisas tendem a acontecer com o nosso envelhecimento, né? Logicamente, isso faz parte do pacote, né? Do amadurecimento, desenvolvimento, envelhecimento, enfim. Mas uma coisa que eu destaco, particularmente a vocês, jovens, é que a sociedade ela está preocupada no sentido de que nunca foi tão grande o número de indivíduos jovens com queixas e perdas de audição. Isso muito em função das nossas práticas, né? Reparem vocês, hoje em dia muitos de vocês entram e saem da sala de aula com fone no ouvido, né? É uma constante. Coloca o fonezinho no celular e aí vai.
Vai! Porque é uma maneira que a gente tem, logicamente ali, é até gostoso sim, de curtir uma música, ouvir um som, enfim, ter até mesmo a oportunidade, né, de ali escutar um vídeo em relação a alguma informação, enfim. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas, muitas das vezes, mesmo estando com o fone no ouvido, ou seja, essa propagação dessa onda sonora já ser direcionada diretamente no ouvido, as pessoas colocam um som alto, né? E aí, gente, estão tendo perda de audição. Olhem só, mesmo indivíduos jovens. E, inclusive, também chamando a atenção que hoje em dia muitos dos jovens, né, têm ali como primeiro emprego call centers, né? E que na prática, imagine, se a gente já faz isso no nosso dia a dia, porque eu quero ouvir uma música, porque eu quero, né, até mesmo, imagine dentro do ônibus, então eu vou retirar todo aquele barulho externo e vou me concentrar naquilo que, na verdade, eu gosto, né? Mas agora, vocês já imaginaram aquelas pessoas que trabalham no seu dia a dia, né? Ali na prática laboral, com um fone de ouvido e nem sempre respeitando as pausas necessárias, né? Os intervalos, enfim. Então, é uma característica de hoje, né? Termos entre jovens e entre vocês, né? Porque na hora que a gente fala que acontece mais com o envelhecimento, eu sei que vários de vocês imaginaram, isso então não é comigo agora, né? Mas isso é importante, jovens perdendo a capacidade auditiva, quer seja ela total ou parcial, proveniente de hábitos que tem sido uma realidade de vocês, tá? Então, o perdão, e eu só estou voltando aqui. Então, essa característica de exposição intensa, né, a níveis sonoros, principalmente esse hábito muito regular e muito intenso, né, com ondas sonoras muito altas. Infecções repetidas na orelha, algumas doenças também podem promover perda de audição, e logicamente, como eu falei com vocês, o envelhecimento causa, a gente é mais tendencioso a causar problemas na gente, né? Mas o que eu destaco aqui no contexto é isso. Vários de vocês não estão esperando envelhecer para ter perda de audição em função dos hábitos, tá certo? Isso a gente fala, eu falo isso com vocês, mas eu, por exemplo, eu tenho que ir controlando a minha turminha aqui em casa também, né? Tem hora que Gabriel tá com um fone no ouvido e eu lá longe estou ouvindo o que ele tá ouvindo. Então, são características que são muito presentes, hábitos que são muito presentes no jovem, né? E que naquele momento, às vezes, ele não percebe o mal que ele possa estar causando a sua audição, né? E é isso que eu chamo a atenção, porque muitas das vezes a gente possa ver até práticas no ambiente de trabalho que possa ser prejudicial a nós, né? Só para vocês terem uma ideia, olhem só, a perda auditiva induzida por ruído, né? Que é o que a gente chama da PAR, é um mal que possa atingir trabalhadores expostos a sons acima de 80 decibéis, né? E ela possa ser realmente considerada um processo patológico ocupacional, em função da exposição dos indivíduos, né? Olhem só, cerca de 35% das perdas de audição são consequências de sons intensos presentes no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que chamar a atenção disso, tem que ter cuidado, né? Muitas das vezes a gente acha que não está promovendo, que aquilo não vai causar mal, mas quando isso é muito repetitivo, isso gera realmente prejuízos, né? E como eu falei com vocês, a gente tem que trabalhar na prevenção, porque depois que já tem a perda, né? Olhem só, é justamente, né, o fone de ouvido, olhem só, que muitas das vezes ele vem variando de 60 a 90 decibéis, né? Então, a partir do momento que se a gente imaginar, né, que acima de 80 já causa prejuízo e muitas pessoas já estão trabalhando, né, aqui oscilando entre 60 e 90, significa que eles já estão expostos, né, a decibéis, a alturas consideradas maléficas
a nossa audição, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não sei se vocês já ouviram falar, tem pessoas que têm um ruído, um sonzinho que incomoda persistente, que a gente chama de tinido. Uma coisa importante de se destacar, que esse tinido não significa necessariamente doença, né? Específica. Ele normalmente, o que ele é indicativo é que ele é um sintoma, é um sinal ou um sinal ou sintoma relacionado a algum outro problema que precisa ser observado, tá? Então, esse sonzinho que vem acompanhando, às vezes, a pessoa do dia a dia, tá tudo em silêncio, ela tá ali com um sonzinho interno, né? Isso, então, não é uma doença em si, ela é uma manifestação clínica de algo que precisa ser diagnosticado, tá bom? Inclusive, e que possa promover, possa até ser um processo inflamatório, tá? No ouvido, tá? Principalmente na parte interna ou média, tá? E, eventualmente, existem, às vezes, algumas administrações de medicamentos que podem promover esse tinido, tá? Então, é importante ser destacado, não ser negligenciado, né? E verificar o que está acontecendo, qual que é a causa. Porque aí eu preciso trabalhar, identificar a causa, identificar o que realmente está promovendo, se é o medicamento, ou seja, se eu suspender aquele medicamento, esse tinido tem que parar, né? Enfim, sempre observar esse conjunto da obra, tá? Mas que é uma observação a ser importante a ser levada em consideração, né? Também é comum, às vezes, eu em sala de aula, falando sobre isso, vocês comentarem, professora, eu tenho costume, né, de ter essa sensação, esse barulho constante. Então, não é comum, não a gente tem que observar, tá? Não é natural a gente ouvir esse tinido ali constante, não. A gente tem que ver qual que é a causa, tá bom? Bem, aqui, alguém tem alguma pergunta? Se fala ou observação sobre a audição? Vocês ficaram caladinhos? Ô, professora, Diga, Pedro. assim, não é da audição, não, é lá da visão. É porque na hora que eu ia te perguntar, entrou no intervalo. Aí eu falei assim, não, deixa a galera curtir o intervalo para depois perguntar. Eu posso Pode te falar, perguntar Pedro. sobre a visão? Pode, lógico, lógico. Então, é o seguinte, eu fiquei numa curiosidade, talvez já até tiraram essa minha curiosidade, mas eu cheguei a esquecer. Sobre o sistema de mecanismo de proteção dos nossos olhos. Eu sei das lágrimas, das Uhum, glândulas lacrimais que chamam. Mas, assim, eu uhum. tenho uma dúvida que é o seguinte, por que que, assim, vamos supor, Gabriel, seu filho, foi embora para fora e você vai sentir muita saudade, você derramou no choro. Por que que Hum. a gente chora assim? Chorei de emoção. Minha mãe foi embora para fora. Chorei de emoção e desceu uma lágrima imensa. Por que que acontece isso da gente chorar tanto assim dessa maneira? Não, agora você apertou. Que aí você pegou até a parte emocional, Pedro. Aí você não foi só na. A questão é, nós temos existe? Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Bonitinho aqui para vocês pontuarem, né? Glândula lacrimal aqui, deixa eu ver aqui passou. Glândula lacrimal aqui, que bonito, né? Nós temos essa glândula lacrimal, da qual, do ponto de vista do nosso dia a dia, né? Ela está aqui porque é aquilo que você mencionou. Ela é protetora, tem essa característica, essa associação dela ser protetora, no sentido de que, embora a gente fale de lágrima e associe muito lágrima a choro, na verdade, ela é responsável por esse material, né, aquoso, que envolve
é uma glândula, né, que envolve a parte externa do nosso olho. E por que isso é importante? Porque, repare, a gente tem a estrutura membranosa da pálpebra, né, que ela é importante também que ela feche e, consequentemente, eu preciso sempre que ela abre e feche para me permitir a observação e, ao mesmo tempo, ela está aqui como protetora. E, então, acaba que se a gente imaginar que essa estrutura membranosa, imagina um tecido abrindo e fechando sobre a mucosa ocular. Então, se não tivesse essa camada, né, esse líquido favorecendo o deslizamento, isso a gente vê muito no corpo humano. Quando nós temos duas estruturas membranosas, duas estruturas teciduais, que se sobrepõem e que movimentam-se entre si, é importante a presença de um líquido porque ele amortece o atrito, né? Porque, olha, se eu ficar aqui na minha pele, né, ficar agredindo, por exemplo, se você coçar, mesmo que não seja forte, se você ficar passando a mão insistentemente sobre a sua pele, você vai ferir sua pele. Da mesma forma, você vai caminhar extenuante, tá? A partir do momento que é ali na sua perna vai encostando, né, uma pele sobre a outra, no final você fala assim, não, eu fiquei todo assado. Por quê? Era uma pele encostando na outra e, consequentemente, agrediu. Então, a presença dessa lágrima, desse material aquoso, ele diminui, né? A função dele, inclusive, é diminuir esse atrito, protegendo esse ambiente. Tem uma outra característica também. Associada a esse material, a esse líquido, nós temos aqui imunoglobulinas, tá? São anticorpos. Então, a gente tem imunoglobulina da classe A, na mucosa oral, na mucosa ocular, presente na lágrima, nas nossas secreções, que é protetor, né? Afinal de contas, é um ambiente susceptível. Tanto é que vocês estão vendo aí, com a característica do novo coronavírus, quem está ali na linha de frente, trabalhando, eles não só usam máscara, como eles também precisam de usar óculos, porque é um ambiente de possibilidade de entradas, né? Afinal de contas, é uma mucosa, né? Então, ela tem esse contato, essa característica. Então, do ponto de vista protetor, a gente tem que lembrar disso tudo. Agora, essa característica da emoção que acaba podendo incidir em liberar uma maior quantidade. Eu vou te ser sincera aqui, Pedro, a ponto em que ponto que a emoção, vou ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido, que aí você associou ao excesso de emoção, a simplesmente de repente só eu parar, pensar, né? Daqui a pouco, se você falar muito que o Gabriel vai viajar e vai para muito longe, é capaz de eu realmente chorar aqui, só de imaginar a possibilidade. Enfim, eu vou ver até que ponto, né, que vai incidir, logicamente, isso aqui é a associação do sistema nervoso a esse ambiente, porque toda a estrutura glandular, ela é estimulada pelo sistema nervoso, né? Mas uma maneira específica que eu vou ver essa ligação para poder completar para você adiante, tá bom, Pedro? Mas Tá bom, sempre, obrigado. todas as estruturas glandulares, elas têm sempre essa associação. Tanto é que as nossas glândulas liberam material sem necessariamente ser controle voluntário, né? Nós temos a associação do nosso sistema nervoso autônomo. Mas, assim, incidindo, por que eventualmente atinge, né, em termos dessa minha memória, de repente, se eu pensar, lembrar lá do passado, alguma coisa, então essa associação ela é mais essa correlação que você quer fazer aí, inclusive do ponto do contexto emotivo, que logicamente tem correlação ao sistema nervoso, mas assim, causas mais específicas, aí nesse contexto eu vou te falar, Pedro, eu sei bem é chorar, tá? Mas eu vou ver se tem alguma explicação mais direcionada a esse contexto que você falou, tá bom? Mas do Valeu, contexto obrigado. protetor, tudo aquilo que eu falei é verdadeiro, né? E muito Sim. importante aí para o nosso dia a dia. Mas alguém ainda tem alguma pergunta sobre a visão, gente? Não?
eu sei que a gente chegou no nosso horáriozinho, mas tem, eu acho que são 1 ou 2 perguntinhas só sobre a audição. Vamos fazer essa pergunta só para não deixar esse restinho, pode? Tá? Só para a gente fechar aqui e a gente fecha. Ou então vou fazer o seguinte, também para ter a participação de vocês. Eu vou deixar, semana que vem eu vou iniciar a aula, que eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha. Então, eu vou utilizar a pergunta como critério para a gente poder recordar, tá bom? Eu quero aproveitar a oportunidade, eu já falei isso sexta-feira, mas na hora que eu falei, né, nem a turma estava menor. Quero dar vocês os parabéns pelos vídeos que eu vi que vocês produziram, né? Na disciplina da professora Lívia. Todos que eu vi, eu sempre dei um comentário lá. Se algum ainda não tive, vocês podem me mandar o link para me poder curtir. Dar parabéns, que eu achei uma gracinha, muito, muito bem feito e uma criatividade incrível, tá? Parabéns a todos vocês, a todos os grupos, tá? Eu sei, corresponde a outra disciplina, mas ao mesmo tempo a gente sempre fica muito orgulhoso, tá? De ver o tanto que vocês produzem. Me deu até vontade de ter colocado alguma coisa do tipo também aqui na minha disciplina, né? Mas fica de uma próxima, eu sei que vocês trabalham e trabalharam super bem. Então, da próxima fica aí uma boa dica para mim desenvolver alguma coisa nesse sentido com vocês, porque vocês respondem muito bem, viu? Parabéns a vocês. E quero ver, então, agora, se alguém tem coragem de aparecer, se alguém passou perfume, né? Se alguém possa me dar o prazer aqui de poder vê-los, antes de desejar a todos vocês uma boa noite. Quem é que vai aqui aparecer para mim? Pedro já está começando, já está aqui. Ei, Pedro! Cadê? Olha, cadê o meu povo? Gente do céu! Cadê o meu povo aqui? Hoje vocês estão quietinhos. Vocês começaram segunda-feira muito calados. Vou puxar a orelha. Quero uma maior participação de vocês. Cadê o meu povo? Pedro, você não vai ficar sozinho, não, Pedro. Quero aqui. Cadê? Aqui, o Mike. Aí, Mike. Boa noite. Meninas, quero representatividade feminina. Cadê? Quem é que vai ser corajosa? Boa noite, professora. Ei, Mike, boa noite. Tudo bem? Meu notebook travou, não estou conseguindo abrir a câmera. Sério? Por isso que eu liguei do celular aqui. Não, mas agora eu tô te vendo, Mike. Deixa eu ver aqui as meninas, Alessandra, Ellen, Grazi, Geisiane, Daiane, Jaqueline. A Ana Carolina cascou fora. Pode puxar a orelha da Ana. Tinha as meninas aqui. Aqui, a Ellen. Aí, Ellen, valeu. Meninas corajosas, a gente tem que mostrar o tanto que nós somos corajosas. Os meninos estão dando banho na gente. O povo tá difícil, viu, Ellen? Ah, Grazi. Valeu, Grazi. Aí, tem que... E dar força, porque ali os rapazes, né, nos deram o prazer de poder vê-los. A gente também tem que ir. Bom, obrigada. E eu quero que vocês falem. Eu tô precisando de ouvir os meus alunos. A audição aqui, precisa ser aguçada do ponto de vista dos meus órgãos dos sentidos. A gente já fica distante, né? Já quero ouvi-los, por favor. Tá combinado? Combinadíssimo. Obrigado pelos elogios. Que isso? Eu falei assim, gente, eu devia ter inventado alguma coisa para eles fazerem para mim também aqui. O povo que trabalha bem, todos os grupos, parabéns. Fiquei super orgulhosa. Se algum grupo eu não deu o ok lá, é porque esse negócio de Instagram eu sou meio ruim disso. Mas podem me mandar o link que aí, eu entro e vejo.
Mas a Lívia, ela postou para a gente no grupo de WhatsApp, nem sempre, às vezes, dá para a gente comentar ali, mas eu vi os grupos, parabéns vocês, viu? Vocês são muito criativos, bens a Deus. Muito legal, muita coisa, show de bola ali, muita coisa boa, bonita para poder, inclusive, divulgar, tá bom? Parabéns para vocês. Ó, bom descanso agora para vocês, viu? Um beijão, fiquem com Deus até quarta-feira. E quarta-feira quero todo mundo falando. Até amanhã, Luciene. Até amanhã, Mike. Até amanhã, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada por vocês terem aparecido. Tchau, tchau. Beijão. Fiquem com Deus. Se cuidem.